Sêneca, Cartas a Lucílio, livros 11 a 13. Estas viagens que me forçam a sacudir a minha indolência são ótimas, acho eu, quer para a minha saúde, quer para os meus estudos. Ótimas para a saúde é fácil de ver porque, como a minha paixão pela escrita me torna sedentário e descuidado com o corpo, sempre vou fazendo um pouco de exercício à conta dos outros, e porque são bons para o estudo. Já te digo, porque não interrompi as minhas leituras. A leitura é de fato, em meu entender, imprescindível. Primeiro, para me não dar por satisfeito só com as minhas obras. Segundo, para, ao informar-me dos problemas investigados pelos outros, poder ajuizar das descobertas já feitas e conjecturar as que ainda há por fazer. A leitura alimenta a inteligência e retempera das fadigas do estudo, sem, contudo, pôr de lado o estudo. Não devemos limitar-nos nem só à escrita, nem só à leitura. Uma diminui-nos as forças, esgota-nos. Estou me referindo ao trabalho da escrita. A outra amolece-nos e embota-nos a energia. Devemos alternar ambas as atividades, equilibrá-las para que a pena venha a dar forma às ideias coligidas das leituras. Como soe dizer-se, devemos imitar as abelhas que deambulam pelas flores, escolhendo as mais apropriadas ao fabrico do mel, e depois trabalham o material recolhido, distribuem-no pelos favos e, nas palavras do nosso Virgílio, o líquido mel acumulam e fazem inchar os alvéolos de doce néctar. Não há certeza se as abelhas extraem das flores um suco que depois se transforma em mel, ou se são elas que, por uma preparação especial e por qualquer propriedade do seu organismo, transformam nesse produto os materiais recolhidos. Certos autores pretendem que elas não sabem fabricar o mel, mas tão somente coligir o material necessário. Dizem que na Índia se pode encontrar mel nas folhas das canas, derivado do orvalho característico do clima, ou do suco da própria cana, que por si é doce e muito espesso. Afirmam igualmente que as nossas plantas possuem um suco semelhante, embora menos evidente e abundante, suco esse que a abelha procura e amassa, como animal predeterminado para tal tarefa. Outros são de opinião que as abelhas, devido a qualquer predisposição congênita, são capazes de transformar em mel aqueles materiais que colheram das partes mais tenras das plantas em plena floração, juntando-lhes, por assim dizer, um certo fermento, capaz de aglutinar sob a forma de um produto único, esses materiais díspares. Mas já estou a derivar para outro assunto. Voltemos à questão essencial. Nós devemos imitar as abelhas,
discriminar os elementos colhidos nas diversas leituras, pois a memória conserva os melhor assim discriminados, e depois, aplicando-lhes toda a atenção, todas as faculdades da nossa inteligência, transformar num produto de sabor individual todos os vários sucos coligidos, de modo a que, mesmo quando é visível a fonte de onde cada elemento provém, ainda assim resulte um produto diferente daquele onde se inspirou. Um processo idêntico àquele que nós vemos a natureza operar no nosso corpo, sem a mínima interferência da nossa parte. Os alimentos que consumimos, enquanto se conservam inteiros e flutuam sólidos no estômago, são para este um peso, mas quando se transformam, logo são assimilados e se tornam músculos e sangue. Um processo idêntico, dizia eu, devemos operar nos alimentos da inteligência, sem permitir que as ideias recebidas se conservem tal qual, como corpos estranhos. Assimilemo-las, se assim não for, elas podem perturbar na memória, mas não penetram na inteligência. Demos-lhes a nossa total concordância, façamo-las nossas, tornemos um grande número de ideias no organismo único, tal como numa adição, juntamos parcelas diferentes para obter um único total. Que o nosso espírito faça a mesma coisa, mantenha ocultas as parcelas de que se serviu, para exibir tão somente o resultado global obtido, mesmo que seja visível em ti a semelhança com algum autor cuja admiração se gravou mais profundamente em ti, que essa semelhança seja de um filho, não a de uma estátua. A estátua é um objeto morto. Que dizes? Então não deve ser evidente qual o autor de que se pretende imitar o estilo, a argumentação, as ideias? Em meu entender, há casos em que isso nem sequer é possível, quando um homem de superior inteligência consegue imprimir o seu caráter aos vários elementos que colheu no seu modelo predileto, de modo a que tais elementos resultem numa unidade. Não vês tu como um coro é formado por grande número de vozes? Do conjunto, no entanto, resulta como que uma voz única. Há vozes de tenor, de baixo, de barítono. As vozes masculinas juntam-se às femininas. Aqui e além surge o acompanhamento da flauta. No entanto, as vozes individuais não se distinguem, fazem-se ouvir apenas como um conjunto, e falo do coro tal como conheceram os antigos filósofos, porque nos espetáculos de hoje participam mais cantores do que alguma vez houve espectadores nos teatros. Quando todas as coxias se enchem, com as várias classes de cantores, a plateia fica rodeada de trompetistas e no palco se faz ouvir simultaneamente toda a espécie de flautas e outros instrumentos. Todos esses elementos dissonantes produzem um canto harmônico. É assim mesmo que eu quero nosso espírito, que ele domine muitas técnicas, conheça muitos preceitos e exemplos de muitas épocas, mas tudo isso dotado de uma alma própria e individual. Mas como é isso possível? Vais tu perguntar-me, com uma aplicação sem desfalecimento, se nós nada fizermos, senão de acordo com os ditames da razão, também nada evitaremos, senão de acordo com os ditames da razão. Se quiseres escutar a razão, eis o que ela te dirá. Deixa de uma vez por todas tudo quanto seduz a multidão. Deixa a riqueza, deixa os perigos e os fardos de ser rico. Deixa os prazeres do corpo e do espírito, que só servem para amolecer as energias. Deixa a ambição, que não passa de uma coisa artificialmente empolada, inútil,
inconsciente, incapaz de reconhecer limites, tão interessada em não ter superiores como em evitar até os iguais, sempre torturada pela inveja, e uma inveja ainda por cima dupla. Vê como de fato é infeliz quem, objeto da inveja, ele próprio tem inveja por outros. Não estás vendo essas casas dos grandes senhores, as suas portas cheias de clientes que se atropelam na entrada? Para lá entrares, terias de sujeitar-te a inúmeras injúrias, mas mais ainda, terias de suportar se entrasses. Passa à frente às escadarias dos ricos senhores, aos seus átrios suspensos como terraços. Se lá puseres os pés, será como estares à beira de uma escarpa, e de uma escarpa prestes a ruir. Dirige antes os teus passos na via da sapiência. Procura os seus domínios, cheios de tranquilidade, mas também de horizontes ilimitados. Tudo quanto entre os homens é tomado como coisa eminente, muito embora de valor reduzido, e só notável em comparação com as coisas mais rasteiras. Mesmo assim, só é acessível através de difíceis e duros atalhos. A via que conduz ao cume da dignidade é extremamente árdua, mas se te dispuseres a trepar até estas alturas sobre as quais a fortuna não tem poder, então poderás ver a teus pés tudo quanto a opinião vulgar considera eminentíssimo, e desse ponto em diante o teu caminho será plano, até ao supremo bem. Eu estava decidida a poupar-te e a passar por alto todos os pontos intrincados ainda subsistentes nesta matéria, contentando-me em dar-te apenas a provar os argumentos usados pelos pensadores estoicos para demonstrar que a virtude é o único meio necessário e suficiente para se atingir a felicidade na vida. Tu, porém, exiges-me que eu passe em revista todos os silogismos usados, quer pelos nossos, quer pelos que pretendem pôr em xeque as nossas teorias. Se eu me dispusesse a fazer o que queres, sairia daqui não uma carta, mas um livro. Por mim, nunca me canso de afirmar que me aborrece este tipo de argumentação. Tenho vergonha de ir combater em defesa dos deuses e dos homens armados de um simples canivete. Todo homem prudente é moderado, todo homem moderado é constante, todo homem constante é imperturbável, todo homem imperturbável está ao abrigo da tristeza, todo homem que está ao abrigo da tristeza é feliz. Logo, todo homem prudente é feliz. Logo, a prudência é a condição suficiente para o homem ter uma vida de felicidade. A estes sorites, alguns peripatéticos objetam dizendo que, ao falar de um homem imperturbável, constante e ao abrigo da tristeza, se deve interpretar imperturbável, não no sentido de alguém que nunca sofre qualquer perturbação, mas sim no de alguém que apenas rara e limitadamente se deixa perturbar. Semelhantemente, entendem que está ao abrigo da tristeza todo aquele que não é dado à tristeza, que não padece deste sentimento com frequência, nem em excesso. Imaginar alguém cuja alma seja imune à tristeza, dizem eles que é negar a natureza humana. Mas o próprio sábio, embora não seja dominado pelo desgosto, não deixa de ser atingido por ele, e prosseguem na mesma linha de argumentos, em conformidade com as posições da sua escola. Com tais raciocínios, os peripatéticos não erradicam as paixões, somente as moderam. Mas que triste conceito faremos do sábio, só o considerando forte em confronto com os mais débeis, alegre em confronto com os mais desgostosos, moderado em confronto com os mais desenfreados, grande em confronto com os mais humildes,
Não será isto o mesmo que exaltar a velocidade de heladas em competição com coxos e diminuídos? Ela conseguia voar sobre a ponta das espigas de uma seara virente, sem na corrida atingir os tenros grãos, ou percorrer suspensas as grossas ondas do mar encapelado, sem salpicar sequer os pés velozes. Nestes versos, vê-se o louvor da velocidade, entendida em si mesma, e não em comparação com a forma de correr dos mais vagarosos. Acaso chamarás saudável a quem apenas tem uma ligeira febre? Uma doença ligeira não pode ser equivalente à saúde perfeita. Dizem os peripatéticos, disse que o sábio é imperturbável, no mesmo sentido em que se dizem sem caroço, não os frutos cujas sementes são moles, mas sim aqueles que as têm menos duras. Isto é falso. Em meu entender, o que se verifica no homem de bem não é uma atenuação dos defeitos, mas sim a sua completa ausência. Os seus defeitos não devem ser diminutos, devem ser nulos, pois se alguns possuir, eles não tardarão a aumentar e mesmo a tomar conta dele. O mesmo sucede com as cataratas, quando já completamente desenvolvidas, ocasionam a cegueira, mas mesmo ainda no início já bastam para dificultar a visão. Se atribuímos ao sábio algum defeito, então a sua razão será incapaz de lhe fazer frente. Será como que arrastada por uma torrente, sobretudo porque lhe atribuímos não uma só paixão contra a qual possamos lutar, mas todas ao mesmo tempo. É mais perigosa a violência de uma multidão, mesmo de anões, do que a de um só gigante. O sábio peripatético tem desejo de riqueza, embora moderado, tem ambição, mas não exagerada. É sujeito à cólera, se bem que controlável. Padece de inconstância, embora menos acentuada e sujeita a desvarios. Sente desejos, embora não exacerbados. Seria preferível a situação de um homem que tivesse um único vício bem declarado, do que a de quem os tem todos, embora atenuados. De resto, são irrelevantes as proporções de uma paixão. Por pequena que seja, recusa-se a obediência aos ditames da razão, tal como nenhum animal é capaz de obedecer à razão, seja animal selvagem, seja doméstico e manso, já que, por natureza, os animais são surdos aos conselhos. Assim também, as paixões não acatam nem escutam avisos, por mais reduzidas que sejam. Os tigres e leões nunca perdem a sua ferocidade, apenas ocasionalmente a atenuam, e quando menos se espera, a sua violência domada pode exasperar-se de novo. Os vícios não se dominam com boas maneiras. Aliás, com auxílio da razão, as paixões nem sequer despertam, e se despertam contrariando a razão, persistirão nas mesmas condições. É bem mais fácil impedir que elas se originem do que dominar depois os seus ardores. Consequentemente, esta atenuação dos vícios, admitida pelos peripatéticos, é não só falsa como inútil. Devemos considerá-la do mesmo modo como se nos dissessem que se deve ter moderação na loucura ou na doença. A virtude deve ocupar toda a alma, pois os defeitos da alma não são suscetíveis de moderação. É mais fácil erradicá-los do que controlá-los. Podemos duvidar de que aqueles vícios da mente humana mais enraizados e fortes a que chamamos doenças do espírito, tais como a avareza, a crueldade, a falta de autocontrolo, sejam imoderados? Logo, imoderadas são também as paixões, já que se parte sempre destas para chegar àqueles.
Aliás, se damos algum espaço à melancolia, ao medo, ao desejo, aos restantes maus impulsos, perderemos toda a possibilidade de os controlar, pela pura e simples razão de que a causa que suscita tais sentimentos está fora de nós. E assim, eles crescerão mais ou menos conforme forem mais ou menos atuantes as causas que os provocam. O medo será tanto maior se contemplarem mais longamente ou mais de perto as causas que excitam o medo. O desejo será tanto maior conforme maior for a esperança despertada pela futura posse de maiores bens. Se não estiver na nossa mão a possibilidade de as paixões existirem ou não, igualmente não estará o seu grau de intensidade. Se permitirmos o seu aparecimento, elas crescerão em proporção com as suas causas e tornar-se-ão tão intensas quanto puderem. Acrescenta ainda que todos os defeitos, por diminutos que sejam, têm tendência a aumentar. Tudo quanto é nocivo ignora a justa medida. Embora leves a princípio, as forças da doença vão se insinuando em nós, até que um ligeiro acréscimo do mal abate os nossos corpos minados. É uma perfeita loucura imaginar que coisas cujos princípios se encontram fora de nós possam ter o seu termo determinado pela nossa vontade. Como hei de eu ter força bastante para pôr fim a algo que não fui capaz de evitar que surgisse? Sim, porque é mais fácil manter os vícios à distância do que refreá-los depois de introduzidos em nós. Outros pensadores objetaram fazendo a seguinte distinção: um homem moderado e prudente consegue ser tranquilo graças a uma certa conformação, um certo estado do seu espírito, mas já pode não o ser, em face das circunstâncias concretas. De fato, no que concerne à formação do seu espírito, tal homem não conhecerá a ansiedade, a melancolia, o medo. Muitas causas exteriores podem, contudo, atuar sobre ele de modo a provocar-lhe um estado de ansiedade. Querem eles dizer com isto que um homem pode não ser irascível, mas irar-se uma vez por outra. Pode não ser medroso, mas sentir medo algumas vezes, ou seja, não possuir o medo como vício, mas como paixão ocasional. Se admite esta tese, então, com a repetição frequente, o medo poderá transformar-se em vício. A ira admitida, a sua entrada no espírito, acabará por desfazer a tal conformação especial do espírito que se dizia ao abrigo da ira. Além disso, um homem que não despreza as causas vindas do exterior e sente medo de uma ou outra coisa, quando tiver de enfrentar com coragem o ferro e o fogo, acabará por lutar pela pátria, as leis, a liberdade com hesitação, com o espírito titubeante. Semelhante indefinição mental não pode ser apanágio do sábio. Além disso, eu entendo que devemos observar ainda outra coisa, para não cairmos no erro de unir duas proposições que devem ser demonstradas em separado. Ou seja, devemos concluir, por um lado, que o único bem é o bem moral, e por outro lado, demonstrar que a virtude é condição suficiente para se obter a felicidade. Se admitir que o único bem é o bem moral, todos os pensadores concordarão que a virtude é a condição suficiente para se viver com felicidade. Mas em sentido inverso, já não é possível tal acordo, isto é, de que a virtude só por si dá felicidade. Nem todos concluem que o único bem é o bem moral. Xenócrates e Espeusipo admitem que se pode ser feliz apenas graças à virtude, mas já não aceitam que o único bem é o bem moral. Epicuro pensa também que quem possui a virtude é feliz, mas não considera a virtude
como causa suficiente de felicidade, pois em seu entender, o que torna um homem feliz é o prazer que vem da posse da virtude, e não a virtude em si mesma. Distinção irrelevante. Ele nega que a virtude possa existir sem o prazer, mas se a virtude está sempre e indissociavelmente unida ao prazer, então só por si é condição suficiente, pois implica sempre a presença do prazer, sem o qual não existe, mesmo quando vem isolada. Ora, aqui está uma coisa absurda de dizer-se que, graças à virtude, um homem possa ser feliz, mas que não poderá ser completamente feliz. Como isto seja possível, é coisa que não consigo entender. A vida feliz tem efetivamente em si um bem consumado, insuperável. Se tal bem existe, então a vida será perfeitamente feliz. Se a vida dos deuses não conhece acréscimos nem decréscimos, então a vida divina é feliz, sem nada haver que possa torná-la ainda mais feliz. Além disso, se a vida feliz é aquela que não tem carência de nada, toda vida feliz é-o na perfeição. Tal vida será não só feliz, como felicíssima. Não duvida de que a vida feliz seja o supremo bem. Logo, se a vida possui o supremo bem, então é sumamente feliz. E tal como o supremo bem não pode receber qualquer acréscimo, o que haveria acima do supremo. Também a vida feliz o não pode, pois a felicidade não existe sem o supremo bem. Repara, se disseres que alguém é mais feliz, tornarás possível que se diga também muito mais, e assim irás fazendo inúmeras gradações no supremo bem, quando por sumo bem eu entendo tudo o que não tem valor algum acima de si. Se alguém é menos feliz do que um outro, segue-se que preferirá a vida desse outro, por ser mais feliz, à sua própria. Ora, um homem feliz não considera nada preferível à sua vida. Qualquer destas duas situações é inaceitável. Existir algo que o homem feliz preferiria ter em lugar daquilo que tem, ou não preferir ter algo que seja melhor do que aquilo que tem. De fato, quanto mais um homem é avisado, tanto mais se procurará chegar ao que há de melhor, e ambicionará alcançá-lo, seja de que modo for. Ora, como pode ser feliz alguém que deve mesmo desejar ainda mais do que o que tem? Vou dizer-te qual a origem donde provém este erro, da ignorância de que o que caracteriza a vida feliz é a sua unidade. É a qualidade, não a dimensão, que granjeia a vida esse supremo estado. Por isso mesmo, a vida feliz é simultaneamente longa e breve, difusa e limitada, disseminada por muitos lugares, por muitas áreas e concentrada num único ponto. Quem avalia a felicidade em números, medidas e partes, está-lhe por isso mesmo roubando o que ela tem de melhor, e o que há de melhor na felicidade, do que a sua plenitude. Imagino eu que toda a gente para de comer e de beber quando está saciada. Este come mais, aquele come menos, mas que importa isso, se ambos se sentem satisfeitos? Este bebe mais, aquele bebe menos, mas que importa isso, se ambos mataram a sede? Este viveu mais anos, aquele viveu menos. Isso não tem importância, desde que aproveite a idade do primeiro e os breves anos do outro os tenham feito igualmente felizes. Aquele a quem tu chamas menos feliz não é de fato feliz, porquanto este predicado não é suscetível de conhecer gradação. Quem é valente não conhece o medo. Quem não conhece o medo não conhece a tristeza. Quem não conhece a tristeza é feliz. Este argumento foi inventado pela nossa escola.
Os nossos adversários tentam refutá-lo, dizendo que nós damos por unanimemente reconhecida uma proposição falsa, contestável, a saber, que quem é valente não conhece o medo, pois que, objetam eles, então um homem valente não sente medo na iminência do perigo? Só um louco, um doido varrido, é que não sente medo. Um valente, esse sente medo, em dose moderada, mas sem ignorar totalmente o medo. Quem assim argumenta, coloca-se na mesma posição acima discutida, de considerar como virtudes os vícios menos intensos, pois quem sente medo, embora pouco e raramente, não está imune de defeitos, embora os tenha mais ligeiros. Mas só um louco não sente medo ante a iminência do perigo. Isso é verdade, se admitir o perigo como mal. Mas quando sabemos que não é um mal, quando consideramos que só a imoralidade é um mal, devemos encarar o perigo tranquilamente e desprezar aquilo que causa medo aos outros, admitindo que só um idiota ou um louco não teme o perigo. Teríamos de concluir que, quanto mais um homem é avisado, mais medo deve ter. Mas, em vosso entender, o homem valente deve ir ao encontro do perigo. Nada disso, não o deve temer, mas procurará evitá-lo. Agir com cautela não é vergonha, mas sentir medo é. Como é isso? Não sentirá medo da morte, da prisão, do fogo, nem de todas as outras armas usadas pela fortuna? Claro que não, porque sabe que tudo isso apenas parece ser mal, sem de fato o ser, porque entende que tudo isso não passa de espantalhos para assustar os homens. Podes falar longamente de cativeiros, de torturas, de cadeias, de miséria, de corpos dilacerados pela doença ou pelo sadismo, de tudo, enfim, que te venha a ideia. O homem valente inclui tudo isso no rol dos pesadelos, e os pesadelos só metem medo aos medrosos. Acaso consideras mal uma coisa porque às vezes nós deliberadamente optamos? Eu digo-te o que é o mal, é ceder àquilo que vulgarmente se chama males, é entregar-lhes uma coisa pela qual tudo deveremos suportar, a nossa liberdade. E a liberdade desaparece quando não desprezamos tudo quanto pretende subjugar-nos. Os nossos opositores não divagariam sobre a atitude justa do homem valente, se soubessem o que é de fato a coragem. Coragem não significa temeridade inconsiderada, nem amor pelo risco, nem paixão pela aventura. Significa, sim, saber distinguir entre o que é mal e o que não o é. A coragem está sempre atenta à autopreservação, mas ao mesmo tempo é capacíssima de suportar tudo quanto se nos apresenta falsamente como males. Que quer isso dizer? Se ferir com o ferro um homem valente no pescoço, se depois se rasgar mais uma e outra parte do seu corpo, se ele vir diante de si as próprias vísceras arrancadas, se lhe aplicarem a tortura espaçadamente para o sofrimento ser maior e lhe fizerem correr o sangue fresco das feridas, já meio fechadas, ele não sentirá medo? Dizes tu que ele não sentirá dor? Claro que sentirá dor, pois não há virtude que roube ao homem o uso dos sentidos, mas medo isso não. Invicto, esse homem olhará de alto o seu próprio sofrimento. Se me perguntares qual o estado de espírito dele nesse momento, a minha resposta é o mesmo com que procuramos animar um amigo numa doença grave. Todo mal é nocivo, tudo que é nocivo torna o homem pior. A dor e a pobreza não tornam o homem pior, logo não são males. Há quem objete a este argumento. A vossa proposição é falsa, pois não é verdade que tudo quanto é nocivo torne o homem pior.
O mau tempo, a tempestade são nocivas ao piloto, mas nem por isso tornam pior. Alguns estoicos contra-argumentam dizendo que o mau tempo e a tempestade tornam o piloto pior, porque o tornam incapaz de levar a cabo a sua tarefa e de manter o seu rumo. Não o tornam pior no que concerne à sua arte, mas sim quanto à sua atuação efetiva. A isto responde o peripatético que, logicamente, também a pobreza, a dor e tudo mais do mesmo gênero tornarão pior o sábio, pois se lhe não roubam a virtude, pelo menos impedem as manifestações da virtude. Tudo isto estaria certo se, porventura, a condição do piloto fosse idêntica à do sábio. O objetivo que norteia o mesmo modo de vida do sábio não consiste em levar a cabo, de qualquer maneira, tudo o que empreende, mas sim em fazer tudo com retidão. Em contrapartida, o objetivo do piloto é levar o navio ao porto, seja como for. As artes são meros auxiliares e devem prestar os serviços que oferecem, ao passo que a sapiência tem por função governar e dirigir. Na vida, as artes servem, a sapiência ordena. Eu, por mim, entendo que se deveria argumentar diferentemente. Nenhuma tempestade torna pior, nem a arte do piloto, nem o próprio exercício da mesma. O piloto não prometeu bem-estar a ninguém. Prometeu, isso sim, o seu melhor esforço e o seu conhecimento da arte de conduzir o navio. E essa arte vem tanto mais ao de cima, quanto maiores forem os obstáculos que encontra. Um homem que foi capaz de dizer: Netuno, nunca afundarás este barco senão de frente. Cumpriu bem com a sua arte. A tempestade não impede o esforço do piloto, só lhe proíbe o êxito. Que dizes? Então não é nociva ao piloto a tempestade que o impede de chegar ao porto, que torna inúteis todos os seus esforços, que o faz retroceder ou lhe destrói o aparelho e o impede de prosseguir? Não lhe é nociva na sua qualidade de piloto, mas apenas na qualidade de navegante. Aliás, só assim é que ele é piloto, e não só não impede de manifestar-se a arte do piloto, como até a realça, pois com bom tempo, diz o Rifão, qualquer um pode ser piloto. O mau tempo é prejudicial ao navio, mas não ao seu timoneiro, enquanto é timoneiro. No piloto há duas personagens, uma que lhe é comum, com todos os que entraram no mesmo barco, uma vez que ele também é um viajante, outra que lhe é peculiar, ele é o piloto. O mau tempo prejudica-o como viajante, não como piloto. Daqui se segue que a arte de piloto é um bem virado para o exterior, pois diz respeito ao transporte de passageiros, tal como a arte do médico concerne aos doentes que cura. A do sábio, porém, é um bem de alcance geral, pois tanto respeita aos homens com quem ele convive, como é privativa do próprio sábio. Até podemos admitir que o mau tempo seja nocivo ao piloto, na medida em que o impede de cumprir os serviços prometidos aos outros. Mas ao sábio em nada são nocivas a pobreza, a dor, as outras tempestades da vida. Nem todas as suas obras são por elas impedidas, somente aquelas que se destinam aos outros. O próprio sábio está sempre em ação, e a sua grandeza é tanto mais manifesta, quanto mais a fortuna se lhe opõe. É então de fato que ele se entrega à sapiência em si mesma, a qual dissemos ser um bem de incidência, tanto nos outros como no próprio sábio. Além disso, mesmo que algumas dificuldades o aflijam, nem assim o sábio é impedido de ser útil aos outros. A pobreza pode impedi-lo de ensinar como se há de lidar com os negócios do Estado, mas não de ensinar o modo de lidar com a pobreza. A sua obra dilata-se ao longo de toda a sua vida. Por isso, nenhuma circunstância, nenhuma situação impede a ação do sábio de manifestar-se.
Ele é capaz de lidar precisamente com aquele obstáculo que lhe proíbe outras realizações. O sábio está à altura de ambas as condições. Guiar ao bem, vencer o mal. Assim afirmo eu é que o sábio se exerce de modo a patentear, quer no bem-estar, quer na adversidade, a sua virtude, e a fazer ver não as obras, mas a presença em si dessa virtude. Por conseguinte, nem a pobreza nem a dor, nem tudo mais que faz fugir precipitadamente os ignorantes, é um impedimento para o sábio. Julgas que os males esmagam o sábio? Pelo contrário, servem-no. Fídias não sabia esculpir só em marfim, sabia também fazê-lo em bronze, e se lhe dessem um bloco de mármore, ou qualquer outro material ainda mais ordinário, ele esculpiria a melhor estátua possível com esse material. Semelhantemente, o sábio dará largas à sua virtude na opulência, se tiver essa oportunidade, ou na pobreza, se a não tiver, se puder, na própria pátria, se não, no exílio, se puder como general, se não como soldado, se puder de boa saúde, se não fisicamente diminuído. Seja qual for a parcela da fortuna que lhe couber, ele a saberá transformar em algo digno de memória. Há alguns domadores de feras que são capazes de habituar à presença do homem os animais mais ferozes e mais temíveis de defrontar, e, não contentes de eliminar neles a agressividade, amansam-nos a ponto de conviverem como amigos. O tratador do leão mete-lhe a mão na boca, o guarda do tigre chega a beijar o animal. Uma criança etíope é capaz de fazer um elefante ajoelhar-se ou caminhar sobre uma corda. O sábio é um artista a domar os males, a dor, a miséria, a degradação social, a prisão, o exílio, objetos do terror geral, tornam-se mansos quando se chegam junto dele. Escrevo-te esta carta, instalado por um tempo na própria vila desse peão africano, após ter prestado culto aos seus manes e a um altar que suspeito sirva de túmulo a esse ilustre varão. Estou persuadido de que a sua alma regressou ao céu donde provinha, persuasão que não vem de ele ter comandado enormes exércitos. Afinal, exércitos também os teve o louco Cambises, que soube bem tirar partido da sua insanidade. Mas sim, da extraordinária moderação e piedade que ele demonstrou, e que, para mim, mais admirável foi ainda quando ele abandonou a pátria do que quando a defendeu. Ou Cipião continuava em Roma, ou Roma preservava a liberdade. Não pretendo introduzir qualquer alteração nas nossas leis, nas nossas instituições, afirmou ele, que entre todos os cidadãos prevaleça a força do direito. Goza, ó pátria, dos benefícios que eu te fiz, mas sem a minha presença. Garanti a tua liberdade, e disso serei eu próprio a prova. Parto, já que o meu poder aumentou para além das tuas necessidades. Como não hei de admirar uma grandeza de alma tal que levou Cipião ao exílio voluntário para aliviar a cidade da sua influência. A situação chegara a um ponto em que ou a liberdade pública seria nociva a Cipião, ou Cipião seria nocivo à liberdade. Qualquer das hipóteses seria indesejável, e assim Cipião cedeu lugar às leis e retirou-se para Literno, beneficiando a república com o seu exílio, tal como a beneficiara com o exílio de Aníbal. Pude contemplar a vila, construída em cantaria, o muro que circunda o parque, e também as torres erguidas nos flancos para a defesa da vila, a cisterna que serve quer a mansão, quer o cultivo das plantas.
uma cisterna que quase daria para descedentar um exército. Vi ainda o pequeno balneário bem escuro, segundo a moda de antigamente. Os nossos maiores não apreciavam os banhos quentes, senão as escuras. Senti então um grande prazer ao confrontar os costumes de Cipião com os nossos de hoje. Era em semelhante cubículo que o grande homem, o terror de Cartago, a quem Roma ficou devendo não ter sido conquistada pela segunda vez, lavava o corpo cansado dos labores agrícolas. Sim, que ele não se eximia ao trabalho, mas, seguindo os antigos costumes, arava ele próprio a terra. Cipião viveu sob este teto tão sem graça, pisou estes pavimentos tão ordinários. Nos dias de hoje, quem se resignaria a tomar banho em condições semelhantes? Qualquer um se considera pobre e mesquinho se as suas paredes não resplandecerem com grandes e preciosas incrustações, se os seus mármores de Alexandria não forem decorados com mosaicos de Numídia, trabalhosamente recobertos de verniz, como se de pintura se tratasse, se não tiverem uma cúpula recoberta de vidro, se o mármore de Tasos não revestir as piscinas, onde metemos o corpo emaciado pelo banho de vapor, se, enfim, a água não correr de torneiras em prata. E, por enquanto, até estou falando das canalizações da plebe, que não dizer quando me referir aos balneários dos libertos, que multidão de estátuas, que sem número de colunas, que nada sustentam, apenas decorativas só para exibição de riqueza, que abundância de água caindo, ruidosamente em cascatas, chegamos ao luxo de só poder pisar pedras preciosas. No balneário de Cipião não há propriamente janelas, mas apenas umas fendas estreitas que deixam entrar a luz, sem pôr em causa a solidez da construção. Hoje dá-se o nome de banhos para traças aos balneários cuja construção não permite receber a luz durante o dia todo por janelas enormes. Se é impossível tomar banho e ficar bronzeada ao mesmo tempo, se não se pode contemplar a paisagem de dentro da banheira, já não presta. E assim é que requintes que suscitaram a admiração dos visitantes, a quando da inauguração, passam ao rol das velharias, mal o luxo descobre alguma novidade em que despender energias. Antigamente, os balneários públicos eram pouco numerosos e sem a mínima decoração. Para que, de fato, decorar uma coisa de valor mínimo, de finalidade meramente utilitária e não destinada ao prazer? Não havia água corrente como que brotando continuamente de uma fonte quente. Nem os antigos se preocupavam com a iluminação do espaço, onde iam libertar-se da sujidade. Porém, santos deuses, como é agradável entrar nesses balneários sombrios, revestidos de estuque vulgar, quando se sabe que quem cuidava deles por suas próprias mãos eram edis como Catão, Fábio Máximo ou algum dos nobres Cornélios. Sim, os mais nobres edis desempenhavam outrora a função de entrar nesses lugares frequentados pela multidão, de assegurar a sua limpeza, de manter uma temperatura adequada à saúde, e não este calor que hoje está na moda e mais parece calor de incêndio, a ponto de quase se poder castigar um escravo criminoso, mandando simplesmente tomar banho. Balneário aquecido ou incêndio no balneário, por mim, não vejo onde estaria a diferença. Abunda hoje quem acusa Cipião, de perfeito provinciano, por não ter nos seus banhos quentes largas vidraças para deixar entrar o sol e não se deixar destilar no meio da luz, à espera de fazer a digestão no banho. Oh, pobre homem, nem sabia viver. Cipião não se lavava com água filtrada. Frequentemente ela estava turva e quando chovia mais,
quase ficava com lodo. A ele, aliás, não lhe fazia diferença lavar-se assim, pois ia ao banho para se limpar do suor e não dos perfumes. Não imaginas o que dizem disto os delicados de hoje. Não invejo esse Cipião. Tomar banho em condições semelhantes é de fato viver exilado. Pois digo-te ainda mais, ele não tomava banho todos os dias, segundo os eruditos que referem os velhos costumes de Roma. Os antigos lavavam todos os dias os braços e as pernas, ou seja, a parte do corpo onde se juntava a sujidade, proveniente do trabalho. Banho completo só de 9 em 9 dias. Nesta altura haverá certamente quem diga: que porcos deviam eles andar? A que julgas tu que eles cheiravam? A vida militar, a trabalho, a homem, em suma. Depois que se inventaram estes impecáveis balneários, os homens tornaram-se mais porcos. O que diz Horácio quando quer retratar um indivíduo de maus costumes, notável pelos seus excessivos requintes. Diz que Bucilo cheira a rebuçados. Se Bucilo vivesse hoje em dia, por pouco pareceria cheirar a bode. Faria o papel daquele Gargônio que, na mesma sátira, Horácio põe em confronto com Bucilo. Usar perfume hoje não basta, é preciso renová-lo 2 e 3 vezes por dia, para que o cheiro se não desvaneça. E todos se ufanam do perfume, como se fosse esse o seu cheiro natural. Se as minhas considerações te parecem demasiado pessimistas, atribui as culpas a esta vila onde Egíalo, um chefe de família extremamente ativo, o atual dono desta propriedade, me ensinou que qualquer planta, por velha que seja, pode sempre ser transplantada. Aqui está uma coisa que nós, os velhos, devíamos ter o cuidado de aprender, porquanto nenhum de nós plantará um olivo que não venha a passar às mãos de outro. Tu gozarás do apoio daquela árvore que, crescendo lenta, só dará sombra aos teus futuros netos. Conforme escreveu Virgílio, o nosso poeta, aliás, cuidava menos da verdade que da beleza literária, interessado como estava em proporcionar prazer aos seus leitores e não em dar lições aos homens do campo. Sem referir mais pormenores, citar-te-ei um preceito errôneo que hoje mesmo me vi forçado a constatar. Na primavera semeiam-se as favas, e também tu, planta da Média, és lançada aos sulcos abertos pelo arado. Igualmente se prestam ao milho os cuidados anuais. Até que ponto é verdade que essas plantas devem ser semeadas na mesma época e que, para todas, a sementeira se deve fazer na primavera? Poderás ajuizá-lo por este fato. Eu estou te escrevendo no mês de junho, já com julho à porta. Pois bem, no mesmo dia vi eu os homens acolherem as favas e a semearem o milho. Mas voltemos às oliveiras. Via serem plantadas segundo 2 processos. Egíalo pega nos troncos de árvores grandes, corta-lhes os ramos, reduz a altura de um pé e transplanta-o com o nó das raízes, mas cortando-lhes as raízes e deixando apenas o bulbo de onde elas estavam pendentes. Depois, mete numa cova este tronco com bastante estrume e não só o recobre de terra, como pisa essa terra até ficar bem calcada. Diz ele que não há processo mais eficaz do que este das pisadelas. O objetivo, ao que parece, é proteger a planta do frio e do vento. Além disso, há menos possibilidade de a planta se deslocar e assim é possível brotarem as raízes e fixarem-se ao solo. De fato, como as raízes são a princípio muito frágeis e se fixam com dificuldade, a menor deslocação do tronco arranca-las-ia. O nosso homem, portanto, poda o nó das raízes,
antes de o meter na terra. Diz ele que 2 nós assim cortados brotam raízes novas. O tronco, aliás, não deverá elevar-se acima do solo, mais do que 3 ou 4 pés. Deste modo, começa imediatamente a vicejar desde o solo, sem que grande parte dele se apresente seco e retorcido, como se vê nas oliveiras muito velhas. O outro sistema de plantação é o seguinte: enterra de maneira idêntica os ramos fortes, mas com a casca ainda não muito dura, como são habitualmente os das árvores jovens. Estes ramos desenvolvem-se um pouco mais lentamente, mas, dado que crescem como que brotando da própria planta, têm um aspecto em nada rugoso ou repulsivo. Também assisti à transplantação de uma videira extremamente velha. Todos os seus raminhos, se for possível, devem ser reunidos e em seguida deita-se a videira estendida na terra, para que produza raízes mesmo do tronco. Vi videiras serem plantadas não só em fevereiro, mas até mesmo no fim de março, e elas aguentam-se bem, agarrando-se para se amparar ao tronco dos umeiros. Todas essas árvores troncudas, passe a expressão, diz Hegíalo, que serão regadas com água da cisterna. Se esta água é boa, temos chuva sempre à nossa disposição. E não estou disposto a ensinar-te mais nada por hoje, para que, assim como eu estive sempre a contradizer Hegíalo, não me venhas tu agora fazer o mesmo a mim.